Dia para os irmãos, mais uma mensagem, Natson Portugal, o amor é tudo. O Senhor esteve aqui, Ele ensinou amor, você se esqueceu, lembre que Ele é a própria luz, é o próprio amor, lembre que você para Jesus não tem igual. Não tem igual. Para Jesus, o que importa não são palavras, mas o que vai no coração. Lembre que o amor prevaleceu. Lembre que por ti ele venceu. Lembre que a vida ele deu pra te salvar. O amor é tudo que Jesus nos ensinou e nos deu. Sem esse dom não vou viver. Ele é o próprio amor e nele vou buscar a cada dia em oração. Quando será que vai vencer? Nunca desista, pois Jesus está aqui. Lembre que Ele é a própria luz, é o próprio amor, é o próprio amor. Lembre que você para Jesus não tem igual. Não tem igual. Esqueça um pouco o que fará. Porque o Senhor quer falar com você. Lembre que o amor prevaleceu. Lembre que por ti ele venceu. Lembre que a vida ele deu pra lhe salvar. O amor é tudo que Jesus nos ensinou e nos deu. Sem esse dom não vou viver. Ele é o próprio amor e nele vou buscar a cada dia em oração. Lembre que Ele é a própria luz, é o próprio amor. Lembre que a vida Ele deu pra te salvar. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vivemos os últimos instantes da história da Terra. O Evangelho do Reino está acabando de se pegar de chuva seródia e só quem envolver que vai ver ela, vai sentir, receber ela. Às vezes o irmão está do lado, não está recebendo, o outro está recebendo, ele não vê. Cada um pago de acordo fez com o corpo. Cada um é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem é O Fim da Graça e as 7 Pragas. Apocalipse 14:6 bate com Mateus 24:14. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: pressa, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João de Apocalipse, ele passa por Mateus 24:14, passa por Novo Testamento, Jesus, Lucas 4:16, o cara de costume guardar o sábado na sinagoga, Atos 16:3, os discípulos, o apóstolo Paulo, no sábado ia congregar, tinha uma mulher que chamava de líder, depois do meio-dia, os cultos na igreja, e também a morte de Cristo, o testemunho das mulheres, Lucas 23:54, era o dia de preparação,
as mulheres que vinham balsamar o corpo de Cristo, no pôr do sol, repousou conforme o mandamento que Roma mudou para o domingo, 20, 30 anos depois que Lucas escreveu o livro de Lucas. Não foi ele que escreveu, ele mandou outro escrever, que nem o apóstolo Paulo mandou alguém escrever para ele, por causa das vistas. E passa por Malaquias, que fala na lei, passa para Daniel, e volta, vai lá no início, em Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o Senhor a terra marfa das águas, e volta lá na criação, que não tinha nem pecado. Em 6 dias fez o Senhor, e no 7º santificou e abençoou e descansou. Muito bem, graça. A primeira praga, vamos para Apocalipse 15, 8. 15, 5. E depois disso olhei e eis que o templo do santuário, do tabernáculo, do testemunho se abriu no céu, e os sete anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos, Apocalipse 4, 1. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus. É de ouro, hein? A taça da mulher prostituta, também a taça de ouro, de Apocalipse 17, 5. Com as imundícias da sua prostituição. De Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. O fumo, a glória de Deus encheu de fumo, de fumaça, de fumo. Lembra Atos 2,14, o derramamento da chuva serôria, fareis coluna e sangue, fogo e vapor de fumo na terra. Bem lembrado, né? Aí derrama o Espírito Santo toda a carne, o servo e a serva. Antes daquele dia o sol converterá como saco de cinza, a lua e sangue, e as estrelas cairão do firmamento, de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira praga foi Êxodo 1, Faraó, para ver se saía mais gente do Egito. Essas eu não sei se da primeira praga, as portadoras da marca da besta, não. Essa já vai estar decidida, porque isso na hora que as pragas começam a derramar, o juiz, aí não tem mais como se salvar, não. É mais fácil se perder, que nem disse que não vai ter intercessor. Se eu ficar sem Jesus, para me salvar, eu já estou salvo eternamente. Aquele que perseverar até o fim, Mateus 24, 13, você que está aí comendo pão, não sabe? E aquele que perseverar até o fim, isso justamente, muito bem. E até na hora da morte. E aqui lembra as 10 pragas do Egito, lembra o dízimo, 10%, certo? Lembra outra coisa também, lembra a lei de Deus, que são 10 mandamentos. Muito bem. Agora, a santa lei de Deus, Salmo 119, 151. Porque todos os seus mandamentos são a verdade, a 5ª coluna da verdade, a lei de Deus. No Novo, uns diz, pensacionalista, não, precisa, isso é mentira. Jesus falou em Mateus 5,17, mais fácil o céu e a terra desaparecer do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. E que aquele que cumprir e ensinar será considerado grande no reino de Deus, não com a lei dos escribas e fariseus, mas com a justiça de Cristo, o seu sacrifício, que é ele que nos salva. Muito bem. Agora, Romanos 3,31, olha o que o apóstolo Paulo fala para esses que pensam assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Tem muitos versos. 1 Timóteo 8 diz que a lei não é para santos, porque Jesus não veio para os santos também. A lei é para os transgressores delas. Aí agora, olha, cada mandamento tem a consequência e mostra o pecado. Certo? Não mate, não roube, não adultério. Certo? E a lei, ela é de bom proveito quando ela é usada da maneira correta. Norma do juiz, mostrar meu pecado, me induz a Cristo, Cristo a lei. Certo? Então é isso aí. Agora, Romanos 1, 12 a 14. Muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram, nós com a lei pecamos, pela lei somos julgados. Mas somos salvos pela graça e o nosso advogado, Cristo.
João 14, 21, Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me obedece e será amado de meu Pai naquele dia. João 14, 15 também fala a mesma coisa. 1 João 2, 4. Mas eu não tenho pecado, eu sou santo. A Bíblia, 1 João 2, 4 diz: o que diz eu conheço. Não, eu tenho Jesus, mas não precisa de lei. Olha o que 1 João 2,4 diz: eu tenho Jesus, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Tiago 2,12, de tal modo falar e de tal modo proceder, como ser julgado pela lei da liberdade. E Apocalipse 12,17 é a chave, o remanescente vivo. A ira do dragão contra eles e a igreja, que guarda todos os mandamentos de Deus, mas é salvo por Cristo. E 3 coisas, Apocalipse 12:17. E agora, não 10, agora é 7, representa o quê? Apocalipse 14:6. As 3 mensagens angélicas, já falei, criação, 7 dias. E agora eu estou perdido, não guardar o sábado, não começa a guardar, eu sou funcionário. Você não vai pedir o dono, você vai pedir o dono do universo, Deus. Para a salvação, ele está atento. E tem pessoas que perdem o emprego e depois Deus dá 2. Lembra que Jesus falou, se você deixou uma coisa, você ganha 100 vezes nessa vida e alcançará o reino de Deus? A quarta semente no terreno, os bons e obedientes, pessoas que recebeu bom e obediente. Coração bom e obediente. Muito bem, vamos lá. E Isaías 59:1, a graça. Porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa se salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir nossas orações e pedidos. E salvar por quem? Por Cristo. Muito bem, quanto é graça. E Isaías 58:12. Se desviar o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia do Senhor, não fazendo a tua vontade, nem praticando palavras vãs, então farei-te cavalgar sobre os altos da terra. E o que mais diz? Sobre o emprego, o pão de cada dia, te sustentarei com a herança de Jacó, servo do Senhor, porque a boca do Senhor diz. O que Jacó pediu a Deus? Talvez foi no sábado. Eu não quero nem riqueza nem pobreza. Tudo que o Senhor me dá para mim comer e vestir, tratar, de tudo eu te devolverei o dízimo. Viu aí? O pão. Lá na África estava caindo o maná, que caiu na época de Moisés. Muito bem. O dízimo. Agora a pergunta, mas o sábado salva? Eu te devolvo a pergunta. O dízimo que você devolve à igreja, te salva? Está respondido. Você responder, está respondido. Imagine salvar a resposta sobre a salvação. Efésios 2:8. Pela graça e pela fé sois salvos. Isto não vem de vós, é bom de Deus, para que ninguém se glorie, na qual ele antemou, preparou para que andássemos segundo as boas obras. Por quê? Porque a fé sem as obras é morta, e as obras é a norma do juízo. Certo? Muito bem. A graça. Essa graça, fé, o sábado ou um mandamento, não, a Bíblia diz, ou aí mesmo boas obras. Tem, mais vimos o começo, vou pro outro parte, a saber o que? O pecado. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Se continuar, o salário do pecado é a morte do ímpio, como vamos saber na frente, perdido. Qual o mandamento que Lúcifer foi contra Deus no céu? Ou foi os 10? Pode ser. 2. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Segundo, foi enganar os anjos, amará o teu próximo como a ti mesmo. A terça parte dos anjos. 2 mandamentos. Jesus falou que os 10 resumem em 2. Aí vai tirar um. Quando fala que resume é os 10. Não é 9, não é 8, não. É os 10, que resume em 2. Matemática de Cristo. Muito bem. Para ser como Deus. Muito bem. A Bíblia, não,
Deus diante de mim, eu quando guardo o domingo, aí você vai escolher a Bíblia ou a igreja, e você? Pedro disse, importa obedecer a Deus que aos homens. Atos 5:29. Todo de santo sim, não. Todo dia Deus abençoou, mas ele fez 3 coisas. Santificou, abençoou e descansou, e o primeiro casal foi o sábado. Como Jesus batizou sem ter pecado, para nos dar o exemplo, Deus descansou, que ele sabia que entra o pecado, a fadiga do trabalho, ele já falou, descansou, que eles não sabiam de nada, nem o que era morrer. Certo? Era esse sendo provado. A criação de Deus, por isso que eu falo que foi provisória. Muito bem. Então ele fez 3 coisas. Êxodo 31, verso 18. Tendo Deus terminado de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou ele as 2 tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Então a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, porque foi Deus que escreveu e deu Moisés. Bastava sem a lei, vale alguma coisa? Um caderno, sem você escrever ele, um livro sem você escrever ele, o que vale mais? É o livro ou o que está escrito? É as 2 coisas. Vamos parar, mas o que está escrito é mais importante. Porque o caderno sem estar escrito não vale nada. Então, as 2 coisas, como eu comparar na minha participação depois que eu decido na salvação. Aí tira uma vez salvo para sempre. Muito bem. A lei é de Deus. E o sábado, a semana da criação e a lei também. Quando tem um sábado, tem a lei. Quando tem a lei, tem um sábado. Agora, a lei sem o sábado, sem a graça é legalismo. E a graça sem a lei é dízga. Certo? Só Jesus salva, mas ele diz, João 14:21, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é que me salva, é que me ama. Romanos 3:20, nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Uma característica da lei. Você precisa da lei a hora que pecar. Não eu, diz sim a Bíblia isso. Adventista, me mostra se está na parede dela ou está na Bíblia 4.000 anos atrás ou 2.000 anos. Segundo, é inteiro. Pecar transgride a lei. João 3:4. João 3:4. Terceiro, no juízo, Tiago 2:12, já li. De tal modo falar e de tal modo perceber, porque não sabeis que vão ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12:13. O resumo de todas as pessoas é guardar os mandamentos de Deus, temam a Deus, guardem seus mandamentos, que ele vai trazer juízo de todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. Primeiro eixo, temer a Deus. Esse temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Apocalipse 14:6. Quarto, ao eu arrepender, a lei me induz a Cristo, que ele salva, não há lei. Quinto, a lei me diz Cristo, peço Cristo me induz a lei. Como um espelho mostra o rosto sujo, mas não lava, limpa. Ou vem a Jesus, diz a lei, não te condena. Eu morri para você salvar e ficar em paz com a lei. Essas coisas vos escrevo para que ninguém pecasse. Se alguém pecar, temos o advogado. Aquele que encobre suas transgressões nunca prospera. Aquele que confessa e deixa para a melhor. Então você tem que preparar de na hora, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, pecado do próximo, dos pais, dos seus irmãos de fé, de igreja. É esse que é o mais difícil. Certo? E o mais importante, porque ninguém sabe, a hora que a porta da graça vai fechar, era que a pessoa vai morrer. O juiz final, Salmo 19:10. O juiz de Deus por seus é mais doce como o favo de mel e mais puro que o ouro refinado ao fúnebre, que foi provado. Mateus 3:11. Com a pá que tem na mão direita, ele separará o trigo do eiro e rebatizará com o fogo do Espírito Santo, que é toda a vida. Paulo diz para mim, não para mim só a palavra, quando eu olho para mim, que eu não tenho me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não tem como me perder. Isso foi Martinho Lutero que escreveu, está correto. Agora, a sua verdade e a lei, o que fala em Salmo 119, 140 a 143? Porque a tua palavra é a verdade e todos os teus mandamentos. Carne com a unha. A quinta coluna, a lei, e a quarta coluna, a Bíblia. Sou pequeno e desprezo, e
e desprezo, não me esqueço dos teus mandamentos, tua justiça eterna, e é tua lei eterna, e a tua lei é a verdade. E João 17:17, falando na verdade a palavra, Jesus diz, a tua palavra é a verdade. João 17:17, santifica-os na tua palavra, porque toda a tua palavra é a verdade. Posso ser santo? Não. 1 João 8, aquele que diz não ter pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, já falei as 10 pragas e o dízimo. As 7 pragas para não aceitar a lei, o 7º dia adorar a Deus, 7 coisas. As leis no que marca a data e o dia, primeiro o dia. Lucas 4,16, como era costume de Cristo. Atos 16:13, o apóstolo Paulo guardou, as mulheres 23:54, por isso que o testemunho também é pregar e testemunhar. E a lei inteira é Mateus 5:17, Êxodo 20, verso 8, Apocalipse 14:6, criou o céu, a terra e o mar. Se tiver desculpa, nós vamos para Gênesis 2:1. Que não tem judeu, não tem Moisés, não tem nada. Só nossa carne lá em Adão mais Eva, a semente. Muito bem. Então está explicado. E é o selo de salvação e viagem. Aqui, separar o povo de Deus e a viagem para o céu, que é a última coisa que põe na carta ou na encomenda que vai viajar. Isaías 8:16. Resguarda o testemunho e sela a lei. Por isso que fala o anjo do selo do Deus vivo, de Apocalipse 7:2, nascendo do sol, Jesus o sábado. Muito bem. Ezequiel 20:20. E o selo identidade identifica o Criador e o adorador. Como a nossa identidade nos identifica alguma coisa que vamos fazer na lei. Ou também o CPF, o selo de Deus é a viagem, o acabamento final. Volta de Jesus e a hora que a graça se fechar, que a pessoa é selado e salvo, sem nem ter batizado, porque não deu tempo. Certo? Essa que é a ver salvo para sempre, não é vivo não. Bom, aqui vimos coisa boa, salvação e condenação. Aí depende dessa geração. Só para quem não aceita ou a lei ou aceitar Cristo, não a sua lei, ou a graça sem as obras e a fé morta. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, Abacuque 2:4, Romanos 1:17, que o meu justo vive pela fé. Tem como você viver e nada ser demonstrado? Você não se define no que você pensa, no que você olha, no que você ouve, no que você sonha, no que você fala, mas no que você faz. Deu bem, amigo? Jesus falou, me mostra suas obras que eu te mostro sua fé. Muito bem. Já li Mateus 16:27, mais uma do julgamento. Porque o Filho do Homem virá na glória do Pai e dos santos anjos e dará a cada um segundo as suas obras. E a fé, pela fé e a graça somos julgados pelas obras. Romanos 2:12, já li Tiago 2:12. Guardar o sábado em Ezequiel no tempo do fim. Deus está derramando seu furor já vai entrar nas 7 pragas, o evangelho para piscar no pregar de olhos. Lá foi os 10. Aqui é o 7º dia. Ezequiel 22:22-26 fala: os teus sacerdotes contaminam os meus santuários, que somos nós, né? Lembra que eu falei lá em Ezequiel que Lúcifer contaminou o seu santuário, que foi uma terça parte dos anjos? Porque 1 Coríntios 6:18, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Estou acabando. Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destrói também. Viu? Eu falando aí, então, contamina os meus santuários, não faz diferença entre o santo e o profano,
faz do limpo sujo, do sujo limpo, e dos meus sábados escondem os teus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Por isso derramarei a minha ira, o meu furor. Agora Daniel 7:9, sentou-se no tribunal, milhares se viu, seu cabelo branco como a neve, sua roupa pura como a lua. Sentou-se no tribunal, abriu seus livros e começou o julgamento. Não tá, vê lá na parede da igreja adventista, está isso ou é na Bíblia. Daniel 7:7, o quarto animal muito assustador, tem 10 chifres, quebrou 3, nasceu um, bocas e olhos como de homem e rosto, subiu a terra formosa, entrou no santuário, deitou a verdade por terra. Daniel 12:12, Daniel perguntou, quanto tempo derá na visão nojenta e a verdade deitada por terra? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. 70 semanas Deus deu para o povo de Israel para receber Jesus. Daniel 9:24, eles não quis. 490 anos, menos de 2.300 tardes de manhã, 1810, com mais a idade de Cristo, 1844. 1844, Jesus começou o juízo que já tem 182 anos. Lá no Noé ter só 120, mas essa porque é a última geração e a mudança. Entendeu bem? Muito bem. E a terceira mensagem angélica. As três mensagens, o terceiro anjo, se alguém adora a besta, está na igreja católica, igreja evangélica, que não tem prega o remanescente, as três mensagens angélicas, adventista que não converteu, adventista que não saiu da igreja, pessoas que sabem que é lá. Viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo, se alguém adora a besta, vai receber as pragas e vai ser destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro. Depois de 1000 anos, em frente à Nova Jerusalém, o último engano de Satanás. Eles é pouco, nós é muito, vamos lá tomar dele. E ninguém vê ele, certo? Ele deve ter mais 1000 anos, que a besta já está condenando e o falso profeta não arrependeram mais séculos. Muito bem. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. As duas já deu. Importa, já falei. Todos. Agora, 2 Coríntios 5:10. Está em segundo. Importa que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Agora, 2 Timóteo 2:2, a graça de novo. Respeite as autoridades, ora por elas e orai por todas as pessoas, que eu quero salvar todos em todo tempo, em toda parte da terra. Atos 17:30. O título da mensagem é o fim da graça e as 7 pragas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todas as pessoas em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os dos mortos. Na volta de Jesus, e aí, como é que se explica? Mas primeiro mandou você arrepender agora, porque a morte é a volta de Jesus também. E o fechamento da porta da graça. E você vai preparar na volta de Cristo? Você vai preparar a hora que a morte bater na sua porta? Pode preparar, porque a morte é natural. Mas e uma morte de desastre? Você que está no caminho de Deus, tudo bem, já está preparado. Mas e você que não estiver no caminho de Deus? Eu tenho uma pessoa de minha família que ele estava há anos preparando a mala dele e o outro estava bem são. O outro morreu e ele continuou preparando. Depois ele morreu, disse que morreu como um passarinho. Você é besta? Deus deu o dom antes da fundação do mundo. Eclesiastes 3:11. Você quer ir para o céu? Quero, então você vai. Mas eu não quero ir para o céu. Pode ficar tranquilo, Jesus não te leva para o céu. Você não quer ir para o céu, não te leva. O céu é um inferno para você. Entendeu bem? Porque o amor é livre. Como é que vai ser esse amor no céu obrigado? Já pensou se eu fosse obrigado a viver? Se eu fosse obrigado a casar? Se eu fosse obrigado a trabalhar para todo mundo? Se eu fosse obrigado a fazer um negócio? Eu seria um robô. Ou que nem já está tendo um controle remoto na mão de Deus, ele controlou, que nem os calvinistas falam. Aí Deus predestina. Sabe por que Deus predestina? Uns passam a volta para perder. Do jeito que eu estou aqui, foi tudo predestinado por Deus, o meu banho, tudo. Se na Bíblia Deus fosse colocar para nossa salvação tudo, ela não cabia, ele nunca vai pôr, que ele é eterno. Entendeu bem? Então o título da mensagem foi o fim da graça e as 7 últimas pragas. Depois vem elas. É urgente. Aceite hoje. Por que te demores? Porque não levanta, tome o teu batismo, invoque o nome do Senhor. Porque amanhã o teu coração pode estar duro. Onde Jesus semeou o trigo, o diabo semeou o joio.
Esforçai por entrar pela porta estreita. É ela mesma que vai fechar dia pouco. Mateus 7,13. E a larga tá também. Pode ser toda essa geração, que ela dá 2% de todos que já teve aqui, 350 bilhões. E é a última. Então, tchau para vocês e até já. Eu fico com o coração cortando, feito uma gilete que poucos está pegando. É tão bom só de gente falar. Não vai pro céu quem não quer. Tchau.